¿Puedes hacer una foto? No. Uy, perdón. Yo también. Venga. Já tirei algumas 10 fotos, ou 20. Cristiano Ronaldo, não é cá? Juro. Eu acho que tem piada. 2 dias, uma pessoa ainda não se farta. É? Acho eu. Mas em Portugal nunca tinha acontecido? Já. Também. Não é este ponto da foto, só que nós estamos em Espanha, também em Madrid, ainda por cima, pronto. Olá. Olá. Venga. Ven aquí. Encantado. ¿Te conoces un montón a Cristiano Ronaldo? Gracias. Lo que nos falta es la moneda, ¿no? Gracias, es peor, es peor. ¿Tú que eres el entrenador de Portugal? ¿Pero de qué parte? ¿De juvenil? Infantil, sí. Encantado. Si vas alguna vez por GT, te llega a ver, ¿no? Vale. Venga. Estávamos muito nervosos e sem saber o que fazer. Era pouco tempo e a gente não conseguimos. Estávamos mesmo distraídos nos jogos. Nem eu estava à espera do que poderia encontrar aqui. Superou-me as expectativas. Sim, nós estávamos muito ansiosos e não conhecíamos bem o local, ainda nos estávamos a adaptar. Eu falei-lhes que íamos estar num convívio com diversas seleções, diversos continentes, diferentes formas de estar, diferentes formas de ver o futebol, mas tínhamos que nos habituar a isso e o mais rápido possível. Estávamos habituados a um certo tipo de coisas. Eu dou o exemplo, por exemplo, da África do Sul, que nós estávamos para prepararmos para um jogo e a África do Sul estava a fazer o aquecimento a dançar, a cantar, a Turquia fazia o aquecimento ao ritmo das palmas, coisas que não estamos habituados e eles acabam sempre por psicologicamente acabam sempre por sair afetados e isso acabou-se por mostrar nos 2 primeiros jogos. Começámos mal o torneio, depois a nossa moral desceu, só que depois no terceiro jogo começámos a melhorar. Fomos apanhando o ritmo, o tempo e fomos apanhando a nossa tática de jogo e melhorámos. A bola, quando chegava aos nossos pés, nós estávamos com... Ela, antes de chegar, já sabíamos o que é que havíamos fazer. Aqui não, ela chegava e não sabíamos o que é que havíamos fazer. É sempre de primeira, ou tentávamos arranjar ali uma solução e muitas vezes nós pensamos no colega, tentamos facilitar sempre a vida ao colega, um passe, uma recepção. Ali não. Tínhamos a bola nos pés e queríamos desfazermos um bocadinho dela. Como o treinador também já me tinha dito, se pudéssemos voltar atrás, acho que o torneio nos tinha corrido muito melhor. It starts off so soft and sweet. You like that? Do you like me? I'm gonna break it down because you like it broken down. Hey! I never get Eu estava nervoso, confesso que estava nervoso. Tentei não me passar e acho que não passei isso para eles e eles conhecem-me. Houve 1 ou 2 até que falaram comigo. Oh, Pedro, isto para ti é normal? Eu disse, sim, claramente. Então, isto é como se estivéssemos em Portugal. Nós estávamos. Eles são miúdos que antes de um jogo falam uns com os outros, incentivam-se, falam comigo, Pedro, faço isto, faço aquilo. No início não fizeram isso, não fizeram. Encostaram-se no seu canto, a ver as outras equipas, um bocadinho a observar, a ver assim, o que é que vamos encontrar aqui. Foram precisas 2 derrotas nos 2 primeiros jogos para a equipa portuguesa entrar a sério na Danone Cup. Os Maradoninhas de Anadia perderam com Rússia e Itália e ao princípio não era só dentro de campo que as coisas estavam um pouco enferrujadas. Eu não tenho nada. Atenção que isto vai entrar. Não.
Só que este teu silêncio é a melhor coisa que eu posso ter nos dias todos de reportagem. Este então foi ainda melhor. Continua, só favor. Não podemos jogar os nossos adversários, porque não é como nos séniores, que é, por exemplo, a Itália podia ser bom, mas como somos mais novos pode não ser tão bom, e a Tailândia, que a partida é mais fraca, pode ser melhor. Portanto, não podemos jogar os nossos adversários, temos que entrar para cada jogo com o objetivo de ganhar. Jogar é difícil, por isso vamos aproveitar o Nuno lá na frente, com a ajuda do Miguel, e depois os 3 médios a ajudar nas segundas bolas, certo? O mais importante para ganhar os jogos, limpar a cabeça e esquecer o que se passou para trás. Já fizemos isso depois do segundo jogo. Já gostei mais da maneira como vocês estiveram, na brincadeira, descontraídos, e assim é que tem que ser, certo? Agora vamos entrar lá para dentro, unidos, certo? Bora, saiu na frente! Saiu na frente! Manel, vamos na frente, Manel! Vamos, Diogo! Isso! Vai para cima dele! Boa bola! Para lá! Vamos tomar ajuda! Unimos e pensámos, vamos ganhar, vamos ganhar. Fomos lá para dentro com esse pensamento e até parece que foi fácil. Lá vai aos pais, bora! Siga! Eu estou a cantar o hino, podem cantar também, se souberem. O facto de também não poderem estar dentro do estádio, isso impede de alguma forma de apoiar e de puxar pela mesma forma? Sim, isso aí é outra história que é lamentável e que será criticada e analisada no momento próprio. Mas não abala o seu entusiasmo? Nunca. Pode crer que não. Mesmo não podendo entrar, não tem parado de apoiar a equipa e os filhos. Qual é que é o segredo? De onde é que vem tanta energia? Nós apoiamos mesmo aqui fora, só a energia que nós transmitimos para dentro vale tudo. E a Enadia também é sempre assim? Sempre que jogam pelo clube? Sim, nós somos uma claque perfeita, a melhor do mundo. E não sentem a melhor? É um sentimento diferente puxar por Portugal ou pelo clube? Nós somos portugueses, puxamos Portugal, puxamos por tudo o que houver para puxar. Estou feliz, estamos todos felizes, aposto. Vamos confirmar essa aposta. O senhor imagino que também esteja feliz, nem que seja por estar aí a segurar a bandeira. Felicíssimo. Felicíssimo. Valeu a pena termos cá vindo, apesar dessa limitação que tivemos, mas acho que vale a pena ter cá vindo, apoiar a nossa equipa, Portugal, e pronto, estamos limitados na participação, mas pronto, temos que aceitar. E o que é que está a achar? Mas aceitar. E o que é que está a achar dos resultados das exibições dos rapazes? Estava à espera de mais? Mais qualquer coisa, porque estiveram muito nervosos, é a primeira vez que participam neste tipo de atividade e os primeiros jogos estiveram nervosos, mas depois começaram a libertar-se e mostraram que valem. Acho que foram únicos, desde o primeiro ao último minuto. Foram os primeiros a chegar ao centro de treinos. Quando nós íamos começar o jogo, lá estavam eles a apoiar, mesmo de fora, por um buraquinho da rede, lá estavam eles, eram os únicos. Arranjaram sempre maneira de ver todos os jogos, disseram que não havia possibilidade de ver os jogos, eles lá arranjaram. Seja pelo buraquinho da rede, seja por cima pelo primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, eles arranjaram-se sempre. Preocupada com o joelho, com a lesão dele também, ou nem por isso? Claro que estou. Ele lesionou-se há pouco tempo e ainda nem sequer sabe o que é que tem, e ter vir para aqui com esta limitação é muito preocupante. Mas de qualquer das formas, ele viria até com o pé engessado ou com a perna engessada. E a namorada não lhe deu na cabeça, não lhe disse: sim, não podes vir, eu não te deixo.
Claro que não, eu quero é que ele venha, porque senão também não vinha. Nos jogos normalmente também não estou ao pé dele e o que faço é estar ao pé da claca a apoiar, porque quero é que os meninos se sintam bem. Porque no fundo acompanho também já há muito tempo estas crianças e sinto-me muito contente por poder torcer por eles cá fora. E eu estar ao pé dos pais é uma maneira de também ele sentir que eu estou presente, claro. Que acho que os pais são uma grande ajuda também para mim. E os miúdos também são assim graças a eles. Eles são impecáveis, transmitem respeito, são pessoas de respeito, transmitem respeito aos miúdos e isso ajuda muito. Como é que está a viver estes dias como adepto de Portugal ou do Anadia? Estou a viver da mesma forma de um e do outro, com grande alegria, grande participação e grande entusiasmo pelos miúdos que fizeram para estar aqui e estão aqui com todo o mérito e é uma alegria estar aqui. Mas imagino que para os pais também tenham um sentimento especial estar a puxar pelos próprios filhos a poder cantar por Portugal. Sim, exatamente, tanto por um como outro. Aliás, dilui-se o clube com o país, estão a representar da mesma forma o país e o clube. É uma maravilha, sem dúvida. De Portugal e Anadia acho que é a mesma coisa, só que dos adversários acho que não é. Por exemplo, como eu disse, do Oliveira do Bairro, por exemplo, nós do Oliveira do Bairro já sabemos como é que jogam, já sabemos como é que eles são, e aqui não sabíamos como é que eles eram. Se a Rússia fosse o Oliveira do Bairro, nós acho que não ficámos tão nervosos e tão nervosos e tão ansiosos por causa do jogo, porque já sabíamos quem era o adversário. Mais motivação para jogar contra o Bairro contra a Sim. E eu acho que eles não tiveram a real noção, se calhar vão só dar essa noção daqui a algum tempo que representaram mesmo o país em si. Foram a melhor equipa de Portugal e vieram representar ao estrangeiro. Claro que nós sentimos que estamos a jogar por Portugal, mas quando entramos dentro do jogo estamos a jogar com os nossos colegas, treinamos todas as semanas durante vários anos que já estamos juntos, temos imensas canções, partilhamos imensas alegrias, conhecemos todos muito bem, estamos no balneário, temos um excelente balneário, nós treinadores já nos disse imensas vezes, somos as equipas com o melhor balneário, estamos todos muito bem. Claro que é mais, sente-se aquela importância de estar a jogar por Portugal, mas no desenrolar do jogo acaba por não pensamos bem nisso, pensamos no jogo, sim. Sim, eu comecei a acompanhá-los há uns 6 anos, 5, 6 anos, têm 12, ou seja, já são alguns aninhos. Habituei-me a crescer com eles, cresci com eles também, aprendi muito com eles. Eles aprenderam alguma coisa comigo, mas eu acho que aprendi mais com eles do que eles comigo. E o sentimento por eles, o meu sentimento por eles é muito forte, daí também eu ter dado o nome Maradoninhas, que toda a gente conhece o Maradona. Eu gosto muito dos miúdos, acho que eles têm muita qualidade, comecei a tratá-los assim. O nome foi surgindo naturalmente, foi crescendo, toda a gente agora lhe chama Maradoninhas e pronto, é assim, como eu estava a dizer, estas perguntas que eles me fazem e eu tento não passar para eles, naquele caso, o nervosismo que eles sentiam, eu acho que eles acabam por perceber também que eu estou um bocadinho nervoso. Principalmente quando eu tenho jogos ou jogos de treino, tenho sempre miúdos a perguntarem-me: Pedro, tem algum jogo de treino? Tens algum jogo? E sempre que podem, tentam ver. Alguns até acabam por ficar até ao final do jogo de treino ou do jogo, já que os pais às vezes não os podem levar, acabam por ficar e eu acabo por os levar a casa ou ficarem até em minha casa. Pronto, mas eles sempre que podem, vão ver. Posso precisar de um miúdo ou assim, seja a faltar e eu tenho que entrar, entro e eles às vezes a jogar fazem de mim como se eu fosse o adversário mais difícil e quando eu tenho a bola vêm 4 ou 5 para me roubar.
O objetivo deles também é um bocadinho isso, e roubam-me e viste, afinal não és assim, não és assim, não sei, pronto, aquelas brincadeiras. Às vezes também não temos nada programado a nível de treinos, mas acabamos por estar juntos, seja num local qualquer, num almoço, num jantar, mesmo com os pais ou assim, seja em minha casa, muitas vezes vão para a minha casa. Também tenho um irmão um ano mais velho do que eles, que há uns anos jogou também na mesma equipa, também fui treinador dele, também tem boa relação, acabam por vir também muitas vezes para a minha casa. Às vezes lá ficam a dormir, vão comigo para os jogos. Acho que é uma relação única e acho que é isso que também nos faz unir. O que é que acharam deste primeiro dia? Assim um balanço deste primeiro dia. Devíamos ter dado mais, ter estado mais em equipa, mas foi bom. Começámos mal com alguma falta de agressividade, mas depois à tarde nos jogos já melhorámos e é para continuar. O vosso treinador disse que este torneio praticamente começou no terceiro jogo. Vocês concordam? E o que é que aconteceu finalmente ao terceiro jogo? No terceiro jogo tivemos mais confiança, mais garra e correu bem. Concordo com o Miguel, acho que no terceiro jogo abrimos os olhos, entre aspas, que de manhã estávamos um bocado, não é com medo do adversário, um bocado receosos. Pronto. O vosso primeiro torneio internacional foi esquisito, foi estranho jogar contra equipas de outros países e jogadores de 40 outros países. Sim, porque não percebíamos nada do que eles diziam, também era engraçado. No final do segundo dia de jogos, o Zidane foi tirar uma fotografia com os jogadores das 40 equipas. Para eles, conhecer um antigo melhor jogador do mundo foi de perder a cabeça. Apeteceu-me saltar para cima dele e tirar fotos com ele, pedir-lhe autógrafos, perguntar-lhe imensas coisas, como é que iniciou assim a sua carreira de jogador, assim tão profissional. Ele só tirou fotos connosco e depois foi embora. Foi uma emoção muito boa. You are in the perfect shape. Говори по-русски немножко. What is your secret? Je pense que ça a été le travail, le sérieux et le respect envers les autres, envers ceux qui m'enseignaient quelque chose. Je pense que je me suis toujours comporté de la meilleure des façons. En fait, la famille, je pense que c'est le plus important. Pour moi, ça a été le plus important parce qu'ils m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais, et notamment en matière de foot. Ils m'ont toujours accompagné, ils m'ont toujours soutenu et je pense que dans les moments difficiles, ils ont toujours été présents parce que bon, quand on a des bons moments, forcément on a du monde autour, mais ils ont été importants surtout quand parfois c'était pas facile et qu'on avait des moments un petit peu de faiblesse. Donc voilà, ils m'ont toujours accompagné e ça c'était très important. A loucura com o padrinho do torneio foi tanta que ele praticamente teve de fugir dos miúdos. Até parecia que tinham vindo charters para Madrid. There is a famous Portuguese player, a former player that is looking for the best Chinese player in the world. Maybe he's in this team. What do you think? The best Chinese player in the world might be in this team? Okay. 他们问你呢，就是说，现在葡萄牙有个球员正在找中国，就有个俱乐部在找中国最好的球员，
你们觉得可能在这个队里谁是最好的一个？踢得最好的？阿超，指一下，谁？超，过来，5号。 Okay, so show us, please. Show us your skills. 你叫什么名字先说？What's your name？ 卢志忠。OK, show your skill。来。Acham que a equipa teve muito melhor hoje do que ontem, na forma como jogaram? Sim, tivemos com mais espírito, não tivemos muito nervosos. Sim, nós estivemos muito unidos, estivemos sempre a pressionar e acho que é o fundamental. E este momento com o Zidane, foi engraçado? Gostaram de ver o Zidane ao vivo? Sim, mas aquela parte de correrem todos para cima dele é que não foi... Foi uma... Pronto. Foi estranho? Foi. Eu acho que sim também, porque ele estar com um ex-jogador muito conhecido anteriormente é uma experiência única para nós. A grande final da Danone Cup 2011 realizou-se no Santiago Bernabéu. Foi na casa do Real Madrid que Portugal encontrou o último adversário e viveu os momentos mais intensos do torneio. Para saberes o que aconteceu, agora vais ter de esperar pela segunda parte do programa. Foi no estádio do Real Madrid que Portugal fez o último jogo da Danone Nations Cup. Para aqui chegar, os maradoninhas de Anadia tiveram 2 dias de qualificação. No primeiro, foram derrotados pela Rússia e pela Itália, empataram com a Tailândia e ganharam a Austrália. No segundo, perderam com a Tunísia, mas conseguiram vencer a Bulgária e a República Checa. No derradeiro jogo, no estádio Santiago Bernabéu, Portugal encontrou a Turquia pelo 25º e 26º lugares.
nossa equipa subiu ao Bernabéu e entrou no campo, as lágrimas acabaram por me correr, tanto nesse momento como no momento do golo. Acho que é um momento que simboliza, para mim, simbolizou os 6 anos que eu estou com eles. Foi um momento alto dos nossos 6 anos. Todos os dias têm o seu momento, mas acho que este rebentou a escala. Eu ver a alegria deles quando fizeram o golo no Santiago Bernabéu, com os pais na bancada e eles a deslocarem-se aos pais, foi um momento que não tenho palavras e, como eu disse, as lágrimas correram-me e cada vez que eu me lembro desse momento vai ficar para sempre. E foi também o que eu lhes disse nos jogos, para desfrutarem dos momentos, ficarem para sempre com eles na memória, e acho que esse é um momento alto que vai ficar para sempre na minha memória, na minha e na deles, com certeza. Quando entrei dentro do estádio, já falei com os meus colegas, eles disseram o mesmo. Eu senti-me totalmente arrepiado a olhar para aquele estádio e a pensar que o Ronaldo já tinha pisado a mesma relva. E depois o jogo foi muito complicado com a Turquia, jogava muito bem. Foi renhido, eu acabei o jogo estourado, muito cansado. E a melhor sensação até agora deste torneio foi de certeza o golo que marcámos e a vitória. Quando marquei o golo foi uma sensação inexplicável, não sei explicar. Quando rematei a bola pensei, marquei. Fiquei super contente, fui festejar com os nossos pais e com os adeptos de Portugal. Ficámos muito contentes depois, quando estávamos a ir para o jogo, também passámos por muita gente no estádio que não conhecíamos e que nos estava a apoiar. E aí comecei a pensar que era mais gente que estava connosco. On est tous assez fiers de pouvoir, enfin moi le premier, puisque c'est vrai que j'en étais de l'investigation, enfin de vouloir venir ici en Espagne et plus particulièrement à Bernabéu. On en avait parlé avec Franck et il avait trouvé l'idée fantastique. Ce qui était compliqué peut-être pour nous, c'était que de jouer dans un stade de 75-80 000 personnes. On avait la petite peur justement de pas le remplir, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on se posait les mauvaises questions, parce qu'en fait on se rend compte que justement en fait, cette Danone Cup finalement est vue et suivie un petit peu partout dans le monde, et de voir que ce stade va se remplir petit à petit jusque pour la finale en fait, et arriver à un stade plein, c'est simplement fantastique. Moi je suis fier justement de pouvoir accueillir la Danone Cup aujourd'hui ici. Je pense qu'en fait ils sont, quoi qu'il arrive, de toute façon quand ils vont rentrer ils seront nerveux, il n'y a pas de conseil parce qu'ils vont faire un match, ils vont faire une finale. Ils savent que c'est la finale de la Danone Cup 2011, ils savent qu'ils sont au Bernabéu, il y aura un monde, pratiquement ce sera plein. Donc je ne peux pas leur donner le conseil pour leur dire qu'ils ne seront pas nerveux, parce qu'ils le seront. Mais en même temps, moi le conseil que je leur dis, c'est simplement de prendre du plaisir en fait. Subir ao relevado, uma emoção do outro mundo. Tipo, não tem palavras, a gente nunca pensámos em entrar no estádio daqueles, onde jogam. O que na cabeça nessa altura, quando saíste do túnel? Estavas a pensar em alguma coisa em concreto ou nem conseguias pensar? Nem conseguia pensar, só queria ir lá para dentro, ver no estádio, tudo, e jogar a bola, é o que eu queria também. Pour nous, être dans le Bernabéu, c'est une consécration. Ça veut dire que la Danone Nations Cup est devenue tellement crédible que même le temple du football en Europe veut l'accueillir et accepte de l'accueillir. Et que le Bernabéu soit quasiment plein aujourd'hui, c'est exceptionnel pour nous. Ouais. Les enfants, vous pensez que peut-être ils sont plus nerveux que d'habituel de jouer ici? Je pense que oui, la plupart sentent vraiment une pression différente, une excitation différente. Pour eux, ils jouent dans un stade dans lequel ils ont vu jouer les plus grands joueurs du monde, notamment pendant la Coupe d'Europe des clubs champions. Pour eux, c'est exceptionnel. C'est vraiment magnifique pour eux, ils ont la chair de poule. O golo do Nuno deu a vitória a Portugal. Os Maradoninhas terminaram a Danone Cup em 25º lugar. Nós ganhámos em Portugal, acho que é um efeito enorme. Para o clube que nós somos, um clube humilde, ninguém ouve falar. Muitas pessoas aqui me perguntam qual é a escola de futebol? Anadia Futebol Clube. O quê? Anadia. E acho que demos a conhecer um bocadinho o concelho, o clube,
Quando eu lhes digo que eliminámos o Benfica, como tu disseste, eles ficam assim um bocadinho de boca aberta. E eu digo-lhes, o Benfica tem muito boa equipa, nós conseguimos. E acho que foi um feito já notável. Acho que fizemos o nosso papel, demos o nosso melhor. Estando ansiosos, nervosos, não interessa. Acho que demos o nosso máximo e isso é que é importante. Saímos aqui de consciência tranquila, divertimos-nos, conhecemos pessoas de outros países, de outros continentes, formas de estar e isso aí é muito bom. Não posso dizer que é muito bom, mas também não posso dizer que é mau. Podemos ter ficado em melhor posição, podemos ter lutado pelos primeiros 16 lugares, se tivéssemos empatado aquele jogo com a Itália, dava logo para passar àquela fase. Mas pronto, mas fiquei muito contente por ter ganho no Bernabéu. Para mim, eu chegava aqui com os melhores do mundo. Eu vinha aqui com os melhores do mundo, eu vinha aqui com o sonho e o sentimento de ser campeão. Eu achava que trazia os melhores do mundo. Mas, assim, depois do que eu vi aqui muitos miúdos, muitas equipas, muitas seleções com muita qualidade. Muita qualidade. Para termos noção de como as coisas também funcionam em relação a algumas seleções, nós temos aqui clubes de renome internacional, também é normal que tenham os melhores e que demonstrem mais um bocadinho. Por exemplo, dá o exemplo do Brasil, o Brasil é uma seleção que treina 5 vezes por semana, é uma equipa profissional, miúdos, alguns com empresários, que já recebem ordenada com 12 anos. Ficar em 25º entre 40 equipas depois de uma vitória no Santiago Bernabéu teve um sabor ainda mais especial por terem tido o apoio do Vítor Bahia. O embaixador da Danone Cup em Portugal viajou até a casa do Real Madrid para apoiar os rapazes de Anadia. O jogador com mais troféus no mundo admitiu que ver os melhores sub-12 do planeta em ação superou as expectativas. Não tenho dúvida que é este nível o melhor torneio do mundo para esta faixa etária. E num estádio mítico como este, estou seguro que os miúdos jamais esquecerão esta experiência. Vou ter a oportunidade de estar com os miúdos portugueses, como é que eles reagiram ao Vítor Bahia? Reconheceram-no logo? Sim, reconheceram-me logo. Estivemos lá a conversar um pouco sobre experiências e algumas dúvidas que eles tinham também sobre a forma como encarar a pressão ou os momentos anteriores a uma competição, o que é que eu sentia antes de entrar para jogos importantes, particularmente em estádios como este. Portanto, foram momentos interessantes e a minha única mensagem foi que se divertissem e que aproveitassem este momento, que é um momento que jamais irão esquecer. Tu, enquanto goleador da equipa, achas que és capaz de marcar um golo com o Vítor Bahia na baliza? O Vítor Bahia é muito difícil, não é? Mas se calhar de penalti ainda conseguia. Ou assim um lance muito perto da baliza e que ele estivesse mal posicionado. Ainda se lembra de quando tinha a idade deles e jogava? Como é que eram as coisas? Ainda se lembra? Lembro-me, e para mim os torneios que fazia e que fiz durante com esta idade ainda me lembro e estão no meu álbum de recordações. Imaginem se eu tivesse a oportunidade de participar num torneio deste nível, não é? E com as figuras também que aqui estiveram presentes, que são também um exemplo para todos estes jovens. Quais são as diferenças que vê entre os miúdos de hoje em dia, 12 anos, e quando jogava com a idade deles? Repara, acima de tudo, eu cresci na rua, não é? Portanto, porque tive o privilégio de poder jogar na rua sem qualquer problema, e isso, quer queiramos, quer não, dá-nos muito mais horas de prática desportiva do que os tempos atuais, não é? Porque há uma maior preocupação, tem que haver maior segurança também, coisa que deixou de existir nestes tempos, que é o facto de podermos jogar com os amigos à porta de casa, por exemplo. Agora é impossível isso, traz-nos a possibilidade de ter experiências que estes miúdos não têm, mas por outro lado, com as novas tecnologias, eles estão muito mais inteligentes e muito mais espertos, acima de tudo, que nós, porque nós tínhamos que... O acesso à informação, o acesso à informação era diminuta e estes miúdos têm tudo ali mesmo à mão de semear e a evolução deles também é muito mais fácil neste momento.
é uma pessoa muito humilde, muito tranquila. Ele chega ao pé de ti e parece que já te conhece há 10 anos. Faz-te como se fosse um amigo conhecido, mete-te tranquilo, fala contigo, e acho que isso foi uma grande alegria. Ver que ele também, como um jogador conhecido que é, não tem aquele estilo de vaidade como muitos que têm, e ele até poderia ter, face aos títulos que já ganhou e aos anos que foi profissional de futebol e continua a ser um grande homem no futebol. Acho que a humildade dele diz tudo. E ele entrou no balneário e falou com os miúdos, até depois acabaram por pedir para os miúdos irem tomar banho, e ele com a sua humildade disse: não, eu estou com os meus miúdos, deixem-me estar a falar um bocadinho, esperem 5 minutinhos. Quero construir uma casa de acolhimento e naturalmente que todas as ajudas são importantes, e esta é mais uma. Para mim, pessoalmente, não quero nada, portanto, cedo a minha imagem única e exclusivamente para que a minha fundação seja beneficiada e que possa fazer a minha obra e construir aquilo que eu desejo e poder ajudar as crianças carenciadas. Este é o único objetivo. Na grande final, o Brasil encontrou a surpreendente Tailândia. Até chegarem ao último jogo, os portugueses tinham sido os únicos a marcar um golo à equipa asiática, mas os pequenos brasileiros foram demasiado fortes. Ganharam por 4-0 e deslumbraram mais de 45 mil espectadores. Passei por muitos miúdos, sempre tinha oportunidade, cumprimentava-os, dava-lhes um sorriso, e eles devolviam com o maior sorriso que tinham, que acho que era uma coisa espantosa, não há palavras. Desde o primeiro dia que eu tenho andado numa alegria imensa. Eu chego ao final do dia todo partido, também de muletas não é fácil, mas eu sempre que posso encontrar-me com miúdos de outros continentes. Eu tento sempre tirar um bocadinho de cada, e acho que o que eu também gostei mais foi do convívio e de não haver muito a separação de miúdos. E isso acho que também é um bocadinho exemplo para os séniores, porque muitas vezes nós vemos um campeonato do mundo, vemos muitas quesílias. Eu vou dar o exemplo, outro dos momentos. E continuando isso que estavas a dizer, a Turquia foi já connosco no Santiago Bernabéu, era um jogo que toda a gente quer ganhar. Jogando no Santiago Bernabéu é o único, mas ganhando fica sempre aquele sentimento de dizer assim: olha, amanhã vai dar um jogo Real Madrid e assim: olha, já joguei naquele campo, já ganhei. Já joguei naquele campo, já fiz um gol. E a Turquia, antes de entrar para o estádio, começou a cantar Portugal. Estávamos lado a lado e os turcos começaram Portugal. E a torcer por nós. E os nossos, mais um momento daquilo que nós não estamos habituados, ficamos assim. Porque em Portugal nunca se vê isso, nunca. E é nestes momentos que também se gostava de ter aqui o Cristiano Ronaldo e o Messi e os jogadores mais importantes, que às vezes nós vemos que muitas conversas sobre eles, muitas quesílias, Portugal, Espanha, há portugueses a gostar do Messi, há coisas assim. Neste torneio não se viu isso. Viu-se toda a gente, os portugueses gostavam dos brasileiros, brasileiros portugueses, portugueses australianos, tudo assim. Acho que isso não há palavras para descrever. Uma experiência única. Penso que mesmo os miúdos, já tenho comentado várias vezes com o Pedro, que os miúdos só vão dar o real valor mesmo daqui a uns anos. Enquanto nós, adultos, já damos esse devido valor, os miúdos só daqui a 2, 3 anitos é que vão se lembrar disto e vão se lembrar mesmo que já está no Campeonato do Mundo. Tipo, no próximo Campeonato do Mundo, quando eles virem, eles vão dizer que já tiveram num em menor escala, mas quase igual, idêntico. Gostei muito de jogar no Bernabéu, que é parte de jogar, e também de conhecer as culturas dos outros clubes, de ver como eles cantavam, como eles se divertiam,
a forma de jogarem, para ver, conhecer novas culturas de futebol. Foi engraçado ver. Falavam o que é que eles... A comida, por exemplo, nós jantávamos sempre juntos e o pequeno almoço acaba por ser diferente. E também tivemos já 2 jantares em que jantámos com o Brasil e com a Bulgária. Deu para conviver muito com os nossos colegas. Tailândia. Primeiro porque não é assim um nome muito falado em séniores. E depois foi à final, conseguiu ir à final, acho que foi isso. Impressionou a equipa. Pour nous, c'est extrêmement important de toujours travailler pour améliorer ce fair play et faire en sorte que l'ambiance soit bonne. À côté, il y a toujours des tas de choses à améliorer sur l'organisation. 560 enfants qui viennent du monde entier. C'est un peu compliqué à gérer, mais la première priorité pour nous, pour eux, c'est leur sécurité. La sécurité, il n'y a pas de compromis avec la sécurité. E qual foi a equipa, a seleção com quem vocês se deram melhor? Foi o Brasil. Sim, o Brasil. Os irmãos, sim. Porquê que era quando vocês estavam melhor? O que é que vocês faziam? Primeiro por causa da língua. Nós percebemos muito melhor a língua deles do que, por exemplo, o inglês. Depois, nós quando estivemos a comer ao pé deles, eles falaram para nós, normal, não tiveram vergonha de nada, acho que foi isso. Tenho que confessar, acaba por se divertir no meio deles. Sim, sem dúvida, foram momentos giros e que eu adorei estar com eles. Também a surpresa que consegui levar o Zidane ao balneário, que também não era, foi algo também marcante, os miúdos ficaram maravilhados. Consegui com que eles tivessem o privilégio de tirar uma foto personalizada com o Zidane, portanto isso também jamais irão esquecer. E uma comigo, claro. Na semana antes de vir para o Campeonato do Mundo, num treino do Anadia, dos séniores também, acabei por torcer o joelho e pronto, tive que vir assim, mas eu nem que viesse de cama. Sei que tenho o joelho inchado, o dobro do outro, mas não importa, não sei. Quando chegar lá tenho tempo a pensar nisso. O que começou na altura é que eu tinha que vir, aliás, desde Gaia que nós não temos desligado muito isso, todos os dias, um bocadinho que seja, estamos sempre à espera daquela altura em que chega a hora de rumar a Madrid e graças a Deus chegou e estou triste um bocadinho por isto já ter terminado, porque esta alegria de estar aqui é muita e fiz aqui alguns amigos. Há miúdos, por exemplo, romenos que passam por mim, me levantam a mão todos os dias, me cumprimentam 3 ou 4 vezes por dia, não me conhecem nada nenhum e eu também faço, sempre que eles não me veem eu tenho que ir ter com eles, desde que eu os vejo já passar e eles também é igual comigo. E porque no meio de tanta alegria também é importante esclarecer assuntos mais sérios, fica uma explicação oficial para os pais. Os que ficaram mais incomodados por não poderem assistir aos jogos dos primeiros dias, têm aqui a resposta. Quand les enfants ont leurs parents près d'eux, ils ne se comportent pas de la même manière. Et les parents sont quelquefois, pour les enfants, une gêne, parce que les parents se projettent dans leurs enfants, et quelquefois ça donne lieu à des moments d'agressivité. Qu'on ne souhaite pas, on souhaite protéger les enfants de ce genre de moments parce que les parents, si leurs enfants perdent, jouent mal, c'est très difficile à gérer. Qu'ils sachent que leurs parents sont pas loin, c'est bien, mais pas trop près, pas en contact avec eux pendant qu'ils jouent. Ça, c'est jamais bon quand ils sont en contact avec les enfants pendant qu'ils jouent. E já agora, conselho do Vítor Bahia para miúdos e graúdos. Acima de tudo, que se preocupem com a parte escolar, que é o mais importante em miúdos com esta idade, e ao mesmo tempo a prática desportiva estar aliada ao bem-estar e à saúde, que também é algo importante, e não fazer do futebol a possibilidade de saída particularmente. Isto é um recado mais para os pais, fazerem do facto dos seus filhos terem alguma capacidade ou um jeito para o futebol, verem ali o seu Euromilhões e provocarem uma pressão extra nos miúdos. O principal é que eles se divirtam, que possam confraternizar, que possam arranjar novos amigos, e isso é o mais importante.
Portugal terminou a Danone Nations Cup 2011 com 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. A 12ª edição do Campeonato do Mundo de Sub-12 voltou a ter mais de 2 milhões de crianças dos 5 continentes a jogar futebol. A final internacional pôs 560 miúdos de 40 países em campo. Em Madrid, todos eles ficaram a saber o que é estar num palco mundial. Vamos.